aí, pessoal, beleza? Professor Alcides aí para mais uma aula de revisão para a prova, 2 encontros, molezinha, hein? Vamos lá, então. Capítulo 6, 7 e 8, né? Nesta nossa revisão para a prova. Como combinado, eu havia repassado aí um cronograma, onde nós tivemos a nossa primeira revisão no nosso último encontro com os capítulos 3, 4 e 5. Hoje nós daremos continuidade, temos o chat logo em seguida para suas dúvidas. E aí, na nossa próxima aula, segunda-feira, nós já temos então a nossa avaliação de ciências, tá, pessoal? Beleza? Última chance aí para vocês. Substâncias químicas, tá, pessoal? A partir de agora eu vou falando dos assuntos dos capítulos, sem delimitar de qual capítulo estou falando. Substâncias químicas, então, são constituídas de moléculas, né? Então, toda vez que eu tenho uma formação molecular, eu tenho uma substância química. E esta substância química, ela pode ser organizada em várias classes. Esse material eu já passei para vocês na nossa videoaula sobre esse assunto. Substâncias podem ser divididas em puras, quando elas são formadas por apenas um tipo de molécula, ou misturas quando nós temos mais de um tipo de molécula dentro de uma mesma unidade a ser estudada, né? A substância pura simples, ela só tem um tipo de elemento químico, né? Por exemplo, o ouro puro, ele é apenas constituído do elemento químico ouro. A substância pura composta, já ela vem com mais de um tipo de elemento químico. Pode ser a glicose, por exemplo, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Pode ser a água, que tem hidrogênio e oxigênio. Enfim, quando nós temos mais de um tipo de elemento químico, nós temos uma substância pura composta. As misturas, por sua vez, claro, elas não são puras, mas às vezes dá a impressão que é uma coisa só. Por exemplo, se eu misturar água e álcool, eu tenho uma mistura homogênea, né? Dá a impressão que é uma coisa só. Mas eu posso misturar coisas que não ficam de forma única no sistema, não dá a impressão que é uma única coisa, né? Por exemplo, se eu colocar areia e água, ou óleo e água, ou papel e água, essas coisas elas não se homogeneizam, né? Então nós chamamos isso de mistura heterogênea, tá? Para frente, como diferenciar substâncias puras e misturas? É importante isso aqui, tá, galera? Substância pura, ela sempre vai ter a temperatura de ebulição e temperatura de fusão constantes, tá? Então, olha só, a água. Assim que a água entra em processo de fusão, por exemplo, eu tenho um recipiente, né? Um recipiente com água congelada. Coloquei no freezer, lá está uma bola de gelo. Eu tiro do freezer e coloco no ambiente externo. Então, começa o processo de fusão. Aquele gelo que é água sólida, vai se tornando água líquida novamente, né? A fusão. E até que toda aquela água não se torne líquida, a temperatura da água tende a se manter em zero graus. Então a temperatura de fusão ela é constante. Agora, se eu pegar essa mesma água no estado líquido e agora colocar sobre uma chama de fogão, por exemplo, aquela água ela vai, a partir de um ponto, de uma temperatura que ela atinge, ela começa a entrar no processo de ebulição, ou seja, ela começa a se tornar gasosa. E até que toda a água não se torne vapor, ela não muda a sua temperatura de ebulição, ela sempre continua em 100 graus centígrados. Bom, gente, quando é uma mistura não é bem assim, né? A temperatura de fusão ela não é constante, ela é variável. E a temperatura de ebulição também pode ser. É claro que nós temos algumas misturas que têm a temperatura de fusão constante, mas a de ebulição é diferente. Outras têm a temperatura de ebulição constante, mas a de fusão ela não é constante. Então, vejam só. Neste caso, eu tenho dois tipos de substâncias. As misturas chamadas dietéticas, quando eu tenho a temperatura de fusão constante e a de ebulição não constante, e misturas azeotrópicas, quando eu tenho a temperatura de ebulição constante, mas a difusão não é constante.
Pessoal, nós vimos aí, durante as nossas aulas também, essa tabelinha, né? Eu acredito que esse conteúdo, vocês não precisam ficar decorando, né? Peneiração, o que é sólidos de tamanhos diferentes, que querem ser separados, eu uso a peneira. Isso a vida vai mostrar para vocês, né? É importante estudar? É importante estudar. Mas fiquem tranquilos, não precisam decorar isso aqui não, tá? O professor sabe que isso aqui vocês acabam encarando na vida prática de vocês, né? Todo mundo aqui sabe o que é peneiração, todo mundo sabe aqui é uma filtragem, o que é uma dissolução. Alguns desses vocês precisam saber o que é, né? Os mais comuns, assim. No entanto, os demais, vocês vão aprendendo aí com a vida, tá ok? E essas substâncias químicas, elas podem ter alguns processos de mudança, sejam físicos ou sejam processos químicos, né? O processo de mudança física é quando, por exemplo, essa matéria ela é dividida em vários pedaços. No entanto, ela também pode mudar de estado físico, pode se tornar líquida, gasosa, enfim. Mas a molécula continua sempre a mesma. Então, nos fenômenos químicos, nós não temos nenhum tipo de mudança da molécula, mas sim do tamanho da matéria ou do estado físico. Já a mudança química, galera, quando eu tenho então uma reação química, eu tenho sim uma transformação da molécula. Aquela molécula, junta com outra ou mesmo sozinha, ela reage e ela muda o seu produto, né? Então, neste caso, sim, eu tenho dois pontos, né? Os reagentes, a reação química e os produtos, certo? Lembrando aqui da lei da conservação das massas, né? Tudo que está de um lado deve estar do outro. Então, se eu tenho aqui 2 ferros, eu tenho que ter 2 ferros do lado de cá também e assim sucessivamente. Olha ali, a lei da conservação das massas, onde eu tenho um reagente A com um reagente B que vai produzir um produto 1 e nesse produto eu devo ter a mesma massa que eu tenho na soma destes dois, ou os mesmos elementos químicos, ok? Então, a massa dos reagentes sempre é igual à massa dos produtos. Olha aí, pessoal, bem light os principais pontos, para vocês não ficarem muito estressados. Esta foi a nossa revisão dos capítulos 6, 7 e 8. Valeu? Grande abraço, professor Alcides, e até daqui a pouco.